Bom dia, irmãos e irmãs. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Vamos dar início à nossa devocional, Café da Manhã Comunitário, online, do dia 17/1 de 2021. Nossa família estará representando a juventude da IPEV do IBS nessa devocional de hoje. E a presbítera Ilma irá fazer uma oração para darmos início à nossa devocional. E depois a diaconisa Carolina fará uma leitura da reflexão do Castelo Forte, do dia de hoje. Pai querido, obrigada pelo momento, obrigada a Deus pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor Deus, por nos permitir a realização dessa escola dominical, ainda que de uma maneira totalmente diferente. Mas nós te rendemos graças por este momento e a escola dominical e todas aquelas pessoas que de alguma forma estão participando, porque o Senhor tem nos concedido a vida. O Senhor tem nos concedido saúde. Então, nós te rendemos graças, porque o Senhor é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia e que cuida de todos nós. Por isso, ó Deus, te pedimos, abençoe a nossa escola dominical, onde quer que estejamos, ó Deus, ouvindo ou vendo esta mensagem, que o Senhor esteja nos abençoando. Em nome de Cristo é que te agradecemos e te pedimos. Amém. Bom dia, irmãos. Este domingo, dia 17 de janeiro, a devocional do café da manhã é de responsabilidade dos jovens e eu, Carolina, vou fazer a leitura do Castelo Forte de 2021 no dia 15 de janeiro, sexta-feira. O título é A Fé dos Amigos. Este texto tem o texto bíblico que se encontra em Lucas 5, de 17 a 26, como texto base. Lucas 5, de 17 a 26, que diz o seguinte: Um dia Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado na cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: Quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e, cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo: Que coisa maravilhosa nós vimos hoje! O texto do Castelo Forte do dia 15 de janeiro exalta o seguinte verso: Jesus viu que eles tinham fé. E assim diz o texto:
Você tem amigos e amigas? Você pode contar com pessoas amigas para conduzirem você até Jesus? Quantas pessoas amigas carregariam você à presença de Cristo para receber a graça de Deus? O paralítico tinha 4 amigos que se uniram para ajudá-lo. Eles demonstraram amizade, união, esforço, criatividade e fé ao levarem o amigo até Jesus. Essa fé foi reconhecida. Jesus compreendeu a atitude dos amigos e atendeu ao pedido deles. O amigo foi curado. Religiosos presentes na casa questionaram o poder de Jesus de perdoar pecados. Pensavam que doenças e dificuldades eram frutos do pecado. Acreditavam que só Deus, mediante a oferta de sacrifícios a Ele, poderia perdoar pecados. Jesus, ao usar o seu poder de cura, demonstrou o que é importante: a fé dos amigos, a necessidade da pessoa e a graça de Deus. No reino de Deus há, portanto, outros critérios de salvação. Nessa cura, o critério para a salvação não foi o mérito ou o pecado da pessoa, mas a fé dos amigos. Na vida, acontece que nos afastamos de Deus, adoecemos, duvidamos e caímos em tentação. Frágeis, precisamos ser carregados à presença de Cristo. Quem fará isso? Pessoas amigas. Alimentemos a nossa fé e levemos pessoas amigas à presença de Cristo, para que sejam curadas das suas doenças físicas, mas também do seu egoísmo, da sua falta de amor e do seu desrespeito à vida. Sejamos sensíveis aos sofrimentos das pessoas e cultivemos amizades fiéis que creem no Cristo que liberta e salva mediante a fé. A oração respectiva dessa leitura podemos fazer agora, fechando nossos olhos em atitude de oração e reverência. Deus, ajuda-nos a levar pessoas que necessitam de cura do corpo e da alma à presença de Cristo. Quando nós precisarmos ser levados à presença de Cristo, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. La, 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 la. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus.
dia, irmãos e irmãs. Estaremos passando para o momento de agradecimento dos aniversariantes da semana. Estarei fazendo a leitura bíblica no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22, a confiança em Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhes dará todas essas coisas. Portanto, irmãos, diante desse texto que eu acabei de ler, nós estamos muito agradecidos pela aniversariante da semana, do dia 14, quinta-feira, a nossa querida irmã Vanderleia, porque diante desse quadro que estamos vivendo, principalmente do ano passado, é uma bênção, uma dádiva de Deus poder estar comemorando mais um ano de vida. Portanto, nos alegramos e desejamos todas as felicidades, todas as bênçãos para a nossa querida irmã. Vamos passar agora para o nosso encerramento da devocional. Mas antes também quero desejar meus parabéns à nossa querida irmã Vanderleia. Que Deus te dê muita saúde, que te abençoe muito, grandiosamente, e toda a sua família. E eu gostaria de desejar um ótimo domingo para todos. Fique com Deus. Um abraço bem apertado em cada um de vocês, de forma online agora, né? E que todos se cuidem, que tenham perseverança e esperança, que logo, logo, em breve estaremos juntos novamente, na presença de Deus, na casa dele. E é isso. Fique com Deus. Um beijo a todos. Até. Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Eu sou o pastor Daniel Amaral e estou aqui mais uma vez com o nosso projeto Diálogos de Crescimento para trazer um estudo a respeito da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E mais uma aula, mais um avanço no nosso estudo do texto desta epístola que é tão importante para a vida das nossas igrejas, uma epístola sempre atual, uma epístola sempre aplicada no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Então, vamos prosseguir então no nosso estudo. Nós, na aula passada, vimos a introdução, a saudação de Paulo aos Coríntios, e nessa aula, aula 2, vamos falar um pouco sobre a questão da sabedoria. A questão da sabedoria é um tema dessa epístola, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vimos que havia divisões na igreja de Corinto, porque
alguns membros eram partidários do apóstolo Paulo, outros partidários do pregador Apolo e também do apóstolo Pedro, e outros diziam que não eram partidários de nenhum deles, que eles eram de Cristo. Então, e eles ficavam disputando quem tinha mais fundamento, quem era o mais correto, e etc. Um ambiente que a gente vê acontecer, de repente, até hoje, no meio das nossas igrejas, já acontecia lá no início, né, na implantação de igrejas na Europa, já acontecia, então, na igreja de Corinto. Mas vamos começar, então, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos ver o que nos diz o texto bíblico na versão tradicional de Almeida, revista e atualizada no Brasil. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, este é um texto bastante incisivo do apóstolo Paulo, em que ele faz referência à questão, né, da relação entre a fé e a sabedoria. É importante nós termos a clareza de algumas coisas. Quando Paulo critica a sabedoria, a tentação, digamos assim, a tendência de muitas pessoas é dizer que Paulo era contra a intelectualidade, era contra o estudo, era contra, né, a impressão que dá que o crente é alguém que despreza toda forma de reflexão intelectual. E não é bem isso que nós vemos, por exemplo, na vida de Paulo. Paulo era um intelectual. Paulo era alguém que tinha formação no judaísmo, mas conhecia também a filosofia grega, falava várias línguas, falava o hebraico, falava o grego, provavelmente falava o latim também, ele que era cidadão romano. Enfim, era uma pessoa de uma sólida formação intelectual e usava essa formação intelectual na proclamação do evangelho. Isso para ele era extremamente útil, porque justamente a reação contra a pregação do evangelho vinha dos meios intelectuais. Então, o que ele diz aqui? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ele afirma que, quando as pessoas ouviam falar que Jesus tinha sido condenado à cruz como um criminoso, né? Então eles achavam um absurdo que esse condenado à cruz, que era a morte mais terrível, mais vergonhosa no Império Romano, eles achavam um absurdo que alguém fosse seguidor de um condenado, de um marginal, né? Já era uma pessoa pouco recomendável para a sociedade, né? Então, os meios intelectuais na Grécia, Roma, tal, já tinham essa crítica, né, de saída, já com essa postura preconceituosa com relação à figura de Jesus Cristo, o Jesus histórico. Um outro ponto é que a morte de Jesus era vista como um sinal de fracasso, não é? Um pregador bem-sucedido que estivesse, digamos assim, do lado de Deus, que fosse realmente um enviado por Deus, ele deveria ser um conquistador, uma pessoa, um modelo de sucesso, um modelo de vitória, e não um fracassado, não uma pessoa humilhada, morrendo da forma que morreu, não é? Então não entrava na cabeça das pessoas, e especialmente dos meios intelectuais, que esse Jesus Cristo fosse um enviado de Deus, alguém que tinha, né, essa natureza que
os cristãos anunciavam, porque ele, né, fracassou na sua missão, né? E, então a fé cristã era vista como uma superstição, né, uma crendice, uma coisa assim. Até porque afirmava também que ele, além de morrer, tinha ressuscitado. Ora, isso também era outra coisa difícil de entrar na cabeça de qualquer um naquele tempo, não é? Então, Plínio o Moço, Suetônio, né, historiador romano, que escreveu a vida dos 12 Césares, Tácito e outros escritores, né, muito respeitados na época, denunciavam a fé cristã como sendo uma maluquice, né? Então, daí Paulo ter essa relação conflituosa com os meios intelectuais, porque era assim que a intelectualidade da época se manifestava com relação ao cristianismo. Então ele refutava essa crítica, porque era uma crítica preconceituosa. Mas dizer que Paulo não era alguém que se dedicava ao estudo, que não amadurecia a sua reflexão, né, que falava as coisas que davam na cabeça, assim, simplesmente por falar sem nenhuma elaboração, isso é uma falácia, né? Precisamos estar atentos, então. A nossa compreensão da fé cristã exige estudo. Exige estudo. Entender a Bíblia exige estudar a Bíblia. Não estamos negando aqui o exercício da espiritualidade, a oração, outros meios pelos quais Deus age na nossa vida e mostra as coisas como elas são. Mas se estamos falando da palavra de Deus, isso exige uma dedicação, sim. Não é? E nas igrejas evangélicas do Brasil, nós vemos que muitas populações, muita gente, por exemplo, foi alfabetizada na época do Brasil, do Império, do Brasil mais antigo, mais atrasado, subdesenvolvido. Uma boa parte da população lá no interior que era alfabetizada, foi alfabetizada para quê? Para a leitura da Bíblia. Né? O resto do povo não tinha essa demanda de se alfabetizar, porque não tinha maior interesse, né, em ler, seja lá o que fosse. E as igrejas evangélicas, quando chegaram no interior do Brasil, principalmente, houve um grande estímulo à alfabetização para as pessoas poderem compreender a palavra de Deus, poderem ler a palavra de Deus, poderem anunciar a palavra de Deus. Isso é só um exemplo, né, para a gente entender essa relação, então, entre fé e intelectualidade. Mas aqui, então, Paulo prossegue. Ele menciona lá um versículo, uma referência no Antigo Testamento, que diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Né? Então, Paulo prossegue na mesma linha, mostrando que o Evangelho não era mais uma escola filosófica daquelas que eram populares na Grécia Antiga, né? Os sofistas, os estoicos, os epicuristas, os chamados filósofos cínicos. Né? Esse termo cínico é muito interessante. Nós usamos aqui no português como uma ofensa, né? Dizer que uma pessoa é cínica, né? Quase que você está. Ela tem um desvio de caráter, porque ela ignora as coisas erradas e diz que está tudo certo. Né? Então, ser cínico é uma falha de caráter que nós não admitimos. E aqui, na realidade, não se trata, né, de uma característica de uma pessoa. Aqui é uma escola filosófica que ignorava, né, o prazer, a dor, essa coisa toda. Então, Paulo prossegue: porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Não é?
É interessante a gente ver que Paulo, como rabino judeu, né, como mestre do judaísmo, ele conhecia a sabedoria de Deus. Deus tinha uma sabedoria, e essa sabedoria, ela era tratada assim como se fosse uma personagem, como se fosse uma coisa assim autônoma, uma parte que caminhava junto com Deus. Deus criou o mundo tendo a seu lado a sabedoria. E no livro, por exemplo, de Provérbios, essa entidade, né, a sabedoria, ela é tratada também como um elemento, assim, como se fosse um atributo de Deus, alguma coisa assim. Não vou usar o termo técnico mais adequado, mas reconhecer-se que Deus tinha uma sabedoria própria, que não era a sabedoria do ser humano. Até porque a sabedoria do ser humano não conseguia, muitas vezes, apreender, entender o que era a verdadeira sabedoria de Deus. Por isso que nós lemos na palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É necessário ter com Deus uma relação respeitosa, uma relação consciente, né? Preciso reconhecer a pessoa de Deus para aí, então, a gente compreender a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria do mundo, conforme o apóstolo Paulo acusa, que é loucura.